bom dia, domingo. Tem uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta manhã. E talvez seja dos questionamentos que a humanidade mais faz em relação a Deus, em relação à fé, em relação à espiritualidade, em relação ao cristianismo. Por que pessoas boas sofrem com coisas ruins? Ou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Certamente você já ouviu de alguém que perdeu um filho, perdeu um ente querido de uma forma trágica, de uma forma difícil, de uma doença, de uma dor. Certamente você já ouviu, já viu pessoas questionando a existência de Deus por acontecimentos que não são esperados, né? Ou por acontecimentos que não deveriam acontecer no curso natural da vida. E realmente há situações na vida do ser humano que elas são difíceis de compreender, são difíceis de lidar com elas e são difíceis até de aceitar, né? Por exemplo, como você enxerga um jovem, um moço, uma moça na sua flor da idade, com 18, 20, 25 anos, morrendo de uma doença ou ainda de um acidente, ou um pai e uma mãe que precisam enterrar o seu bebezinho, um recém-nascido, ou uma criança, ou ainda uma família que é dilacerada por uma doença, né? De uma mãe que possui lá seus 40, 45, 50 anos, ou os filhos que perdem um pai novo, com 45, 50 anos. Estou falando da morte, mas existem tantas outras coisas que acontecem, né? Que a gente poderia classificar como coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Esse é um dilema que ele aflige a humanidade por muito tempo, por séculos, e principalmente na pós-modernidade é muito fácil e as pessoas atrelam muito a Deus alguns acontecimentos em suas vidas, ou ainda questionam a existência de Deus justamente por ele permitir, né, permitir, entre aspas, né, que certas coisas aconteçam na vida das pessoas. E você escuta lá, mas onde é que estava Deus quando aconteceu o Holocausto lá que matou milhares de judeus, poloneses, né, e outras raças ali que Hitler queria exterminar? Onde é que estava Deus quando aqueles aviões bateram nas Torres Gêmeas e morreram mais de 3.000 pessoas? Onde é que estava Deus quando aconteceu aquele tsunami na Indonésia, naquela região onde milhares de pessoas morreram afogadas, vilas, cidadelas foram destruídas? Onde é que estava Deus? Onde é que está Deus durante a fome na África? Onde está Deus, né, na fome na Etiópia? Onde está Deus nessa pandemia? Por que Deus permite essas coisas? Existe uma vontade absoluta de Deus. A vontade absoluta de Deus é que todo homem seja salvo. E essa vontade absoluta de Deus era que o homem também tivesse comunhão com Ele. Para isso que ele foi criado, para relacionamento com Ele. Mas existe uma vontade permissiva de Deus, no sentido de Deus permitir que as coisas aconteçam, né? E eu queria ler um texto que talvez você vai entender a palavra desta manhã. Está em Jó, capítulo 19, versículo 25, e depois um outro texto lá no capítulo 42. 19, 25 diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó foi um
um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que oferecia sacrifício pelos pecados dos seus filhos. Diz no capítulo 1 que, olha, Jó pensava talvez que seus filhos estivessem lá reunidos e por algum motivo pecassem. Jó já oferecia um sacrifício para a remissão daqueles pecados, dos pecados dos seus filhos, de tão temente que Jó era de Deus. Lá no versículo, no final do livro, esse é um livro bem interessante porque chegam amigos, todos conhecem a história, não quero me deter aqui nela, mas chegam amigos para Jó justamente para lamentar com ele, lamentam, choram com Jó, mas chega um certo momento que esses amigos começam a questionar Jó. E Jó, tu não tem pecado escondido, Jó, tu não fez isso, Jó, tu não fez aquilo. E os 3 amigos começam a questionar digamos assim, a autojustificação de Jó, a santidade de Jó, e começam a fazer acusações, e questionamentos. E a própria mulher de Jó, a famosa história de amaldiçoa o teu Deus e morre, até chegar um amigo, e esse amigo também esclarecer as coisas para Jó, e Jó entender que os propósitos de Deus não podem ser frustrados em nossa vida. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Essa vontade permissiva, e às vezes eu sou questionado assim, mas será que Deus não poderia facilitar as coisas? Por que ele deixou Satanás, permitiu que ele viesse à terra, ou que ele ficasse como um anjo caído? Por que Deus permitiu a existência do mal? Por que Deus não eliminou o mal já de imediato? São questionamentos que as pessoas fazem e fazem de uma forma interessante, porque realmente, por que Deus não eliminou o mal? Por que Deus não acabou com tudo ali e a partir daquele momento o homem não pecaria, Satanás teria caído antes, o homem não pecaria e tudo mais aconteceria de uma forma natural, e aquele primeiro plano do Senhor lá no Jardim do Éden teria dado certo por causa do homem. Deus não fez isso porque ele mostraria que ele seria um Deus tirano, porque Deus é justo. Deus é justo. E a partir do momento que ele permite a existência do mal, olha, Deus não criou o mal, tá? O mal é originado do próprio Lúcifer, Deus não criou o mal, mas ele permitiu a existência do mal para que ele fosse glorificado, para que o seu filho fosse glorificado e para que o homem tivesse essa possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Embora não haja esse dualismo de uma batalha entre bem e mal, Deus é soberano, ele vence, ele é o vencedor. Apocalipse vai falar que ele é o alfa, o ômega, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas esse mal acontece, principalmente aconteceu na vida de Jó, por causa da queda. Falei aqui outra vez que existem 3 pilares que baseiam a palavra do Senhor: a criação, a queda e a redenção. Ou seja, a queda fez com que essas coisas ruins acontecessem. Quer ver um exemplo? Nesse período de pandemia, vários pastores morreram de coronavírus. Vários. Pastores do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, vários pastores morreram de coronavírus. Daí você vai dizer, eles estavam em pecado? O que eles profetizaram, que ninguém na sua igreja iria pegar coronavírus, eles mesmos pegaram? Eles estavam fora da direção de Deus? Não. Por ser homem, todos estão fadados a doenças, a calamidades, a enfermidades e a morte. Todos. Não é porque ele tem um título de apóstolo, de pastor, que ele não vai morrer, que ele não vai pegar um vírus. Todos nós. Quando
Deus colocou Adão no jardim, ele disse, olha, tu pode comer de todas as árvores, mas daquela árvore lá, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, se tu comer dela, certamente tu morrerás. Então a morte entrou pelo pecado do homem, pela queda do homem. Paulo diz que o corruptível, né, enquanto esse corruptível não se revestir do incorruptível, isto é, enquanto nós não estivermos, não alcançarmos um corpo glorificado, estivermos neste corpo aqui, nessa carne, nós vamos sofrer com dores, com enfermidades. Então, onde é que estava Deus? No mesmo lugar, sempre, né? No mesmo lugar que ele estava quando seu filho foi morto lá na cruz do Calvário. No mesmo lugar que ele estava quando ele criou o homem. No mesmo lugar que ele estava, né? E sempre esteve, pois Deus é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é absoluto. Deus é supremo. Deus é Senhor. Né? Esses atributos, e nem diria que são apenas atributos, seriam... não tem como classificar como atributo, porque Deus é Deus. Né? Porque existe apenas um Deus. Né? Porque Deus, ele está acima de todas as coisas. Por que as religiões acabam se enganando? Mas existem vários deuses, né? Vários caminhos levam a Deus. Existe um só Deus. Porque se houvesse mais um Deus, eles disputariam em poder. E um teria que ser maior que o outro. Consequentemente, há um Deus só. Né? Então, esse Deus, né, que as pessoas perguntam onde é que ele estava, por que ele não se preocupa? Ele se preocupa. Só que o homem tem essa liberdade. Né? O homem tem essa, digamos assim, essa autonomia. Né? E teve essa autonomia. E acabou pecando lá no Jardim do Éden, né? Quando escolheu pecar, escolheu desobedecer a Deus. E a desobediência trouxe a morte. Eu espero que essa palavra tenha falado com você nessa manhã. Um abraço para o Renner, para o Felipe, para a Jéssica. Domingo de manhã, 7 da manhã, é mais difícil de as pessoas se encontrarem por aqui, né? Vamos dar aquela esticadinha, aquela dormida, mas que o Senhor abençoe o teu domingo, que seja repleto de bênçãos, que esse domingo seja, né, um domingo de alegria, de paz. Né? Compartilhe esse vídeo, talvez com alguém que tem esse questionamento, né? Onde é que está Deus? Por que Deus permite as coisas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra, tá bom? Deus abençoe e fique na paz, que excede todo entendimento.